Fala comigo que eu falo com você. E hoje vamos falar com os docentes. Aqui no bloco 2, à minha esquerda o professor Cleison Nascimento, à minha direita o professor Vitor Barreta, e ambos aí tratando sobre a nova lei, especialistas nisso, né? São do âmbito lá jurídico, professor aqui do Tribunal de Justiça, e o Vitor é das procuradorias, né, dos municípios. E nós, rapidamente, falamos aqui, em box, assim dizemos, sobre a publicidade, né, das licitações em relação ao que se pesa a LGPD, né, porque se relaciona com muitos fornecedores e a gente sabe, né, tudo que é de órgão público, pela transparência, é divulgado. Então, eu inicio a fala aqui à minha esquerda com o Cleison, pedindo, né, dessa maneira, do rol de publicidades que é exigido pela essa nova lei, já sobre a 14133. Então, nós tivemos, assim, durante, né, a elaboração da nova lei, algumas discussões a respeito da publicidade, né? Porque, assim, uma coisa que a gente trazia lá da 8.666 era a necessidade da publicação da lei em jornal diário de grande circulação, nos diários oficiais, né? A publicação física, né? E a lei, como a gente já esteve falando no bloco 1, ela veio para se amoldar às novas tecnologias, né? A gente que acompanha aqui o Paraná, Curitiba, nós tínhamos um jornal aqui emblemático, né? A Gazeta do Povo. Sim. Ela tinha a sua versão física, né? De repente, a Gazeta do Povo anunciou, não teremos mais versão física. Teremos só uma versão física aos domingos, mas a da semana teremos só a edição digital. A edição digital. Muito bem, mudou. Por quê? Porque o povo deixou de comprar papel, né? Com a nova lei de licitações, a ideia também era essa. Vamos trazer para o âmbito digital a divulgação das licitações, né? Tanto que, quando chegou para a sanção presidencial a lei, o presidente vetou os artigos que exigiam a publicação em mídias físicas. Quando fez este veto, o veto depois voltou para o Congresso Nacional e derrubaram o veto do presidente, restaurando a necessidade da publicação em mídia física, né? Quase a totalidade dos professores entenderam que isso foi um retrocesso muito grande, né? Porque o Portal Nacional de Contratações Públicas ele foi criado para ser o centralizador da divulgação das licitações, né? Então, aí depois veio a discussão, mas então tem que continuar publicando na mídia física, em jornal diário de grande circulação? Aí a interpretação que foi feita é assim, tem que publicar em diário de grande circulação, mas ele também pode ser na mídia digital, esse jornal diário de grande circulação. Então, realmente, a interpretação que se faz da lei nos remete a uma necessidade de publicação digital. Gente, quem hoje, empresa que trabalha com licitação, que não tem acesso às mídias digitais para poder se informar do que está acontecendo por meio das mídias digitais? Todos os que vão buscar participar de licitação, vão fazer o download dos seus editais, vão se comunicar com o órgão por meio de internet, né? Agora, nós entendemos que tem alguns rincões do Brasil com algumas dificuldades, né? O professor esteve falando no bloco 1 aqui, dos municípios que já trabalham com o pregão eletrônico, né? A lei fala que aqueles de até 20 mil habitantes podem esperar até 2027, são 6 anos, né? A contar da divulgação, da publicação da Lei 14.133. Mas não faz sentido a gente regredir, deixar de trabalhar com a licitação eletrônica em razão deste permissivo legal. A tecnologia, ela é um caminhar para frente, né? Então, a gente tem que buscar se preparar. Os municípios e os municípios brasileiros, na sua grande totalidade, têm acesso à energia elétrica, né? E acesso à internet. E tem os equipamentos de informática, né? Se você está nessa condição, vamos começar a trabalhar com licitação eletrônica, vamos começar a fazer a divulgação eletrônica das licitações. Mas falando objetivamente, né, onde é que a gente tem que publicar hoje os avisos das nossas licitações, né? Então, hoje nós temos esse misto, a necessidade de fazer a publicação em jornal diário de grande circulação, disponibilizar no portal da transparência e disponibilizar no portal nacional da contratação pública, das contratações públicas, né? Então, hoje ficou um pouco mais exigente em razão dessa derrubada do veto presidencial. Antes de passar aqui a palavra ao Vitor, eu vou fazer um comentário breve, uma história, né, que a gente vivenciou. A Uniflex, a Unipública, participa também de licitações como fornecedor. E temos uns portais, né, que lá fazem as buscas em cima de interesses e aplica-se filtros, né, para aquilo que você fornece e encontrar, né, empresas, órgãos públicos que estejam contratando. E eu estava lá, numa dessas pesquisas, encontrei um órgão, não é no estado do Paraná,
E me chamou a atenção, Vitor, que o edital era só físico, só tinha como acessá-lo físico, indo lá na secretaria, e ainda tinha uma taxa de impressão. Falei, poxa, esses caras que estão precisando muito fazer curso. Quando isso? Tem uns 2 anos isso aí, mais ou menos. Precisam muito fazer curso, isso sim, né? E me queixo caído, né? Me chama a atenção como isso ainda, num tempo como hoje, né, pode ser visto lá publicamente, né, escancarado, um erro grosseiro deste. Então, tem muito que se aprender. Por outro lado, né, a gente falou aqui no início sobre a LGPD, proteção de dados, e como a Uniflex também participa, a gente divulga os dados, né, quando você lá se habilita. E como é isso, Vitor, dentro das regras a qual a gente deva cumprir, né? Lá quem está licitando, quem está colocando isso no edital, e quando ganha, tem o vencedor, o que ele deve publicar, o que ele não deve publicar, como é visto essa transparência? Bom, vamos lá, Bruno. Falando um pouquinho sobre LGPD, e também não tem como a gente falar sobre esse assunto sem falar sobre também transparência e a própria lei de acesso à informação, né? Todas essas legislações, né, incluindo o LGPD, que daí vem para criar alguns limites, né, tem como objetivo a transparência, né, da administração pública, né? E falando um pouquinho de transparência, eu até aproveito para fazer um adendo à fala do professor Clayson em relação à questão das publicações, né? Porque, do ponto de vista da nova lei de licitações, a gente tem realmente, como o professor perfeitamente colocou, e eu trago uma dúvida, porque, às vezes, também a gente precisa trazer esses pontos de reflexão, né? Pela nova lei de licitações, nós temos lá o jornal de grande circulação, nós temos lá o Diário Oficial do Município, nós temos lá o PNCP, né, como os critérios, mas tem um detalhe interessante. A Lei de Acesso à Informação, lá no artigo 8º, ela exige que o ente tenha lá um meio de comunicação oficial, né, um sítio eletrônico oficial, melhor dizendo, e que publique os atos de licitação nesse sítio eletrônico oficial. Eu fico curioso para entender como é que isso vai continuar, né, porque hoje a gente tem a ideia da criação do portal nacional, né, que não é federal, é nacional, se aplica a todos os entes, prefeituras, Estado, né, órgãos da administração direta e indireta. E, então, como isso vai se dar, né, frente a essa dinâmica? Eu fico muito curioso, porque existe essa outra exigência fora da lei de licitações. E aí, entrando agora no tema da transparência, antes de falar da LGPD, a transparência sobre a questão das publicações ela é essencial, né? A gente lutou por muitos anos, e a própria Constituição de 88, posteriormente a Lei de Acesso à Informação, posteriormente a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Todas essas legislações, e dentre outras, vieram justamente para trazer mais publicidade aos atos. E que eu sempre falo para os alunos nessas aulas, né, sobre o tema, é que não adianta eu fazer. Aí eu fui lá e fiz. Olha que legal, eu criei uma política pública, né? Eu resolvi um problema grave dentro do município, né, através de uma política pública ou uma contratação, enfim, algum ato administrativo. Mas você divulgou, deu transparência para esse ato, você levou esse conhecimento para as pessoas, e as demais em questões de interesse, você levou para conhecimento do cidadão? Por exemplo, um posto de saúde. Está informado lá no site da prefeitura, em algum ponto, o horário de abertura e fechamento desse posto de saúde? Será que essa informação não está desatualizada? Às vezes a desatualização da informação ela é mais grave do que a própria informação, porque faz com que o cidadão saia da sua casa, pegue um ônibus, vá até o posto de saúde, num horário em que ele pode estar fechado, ou houve uma mudança de interesse. Isso traz um prejuízo muito grande para as pessoas. Agora, entrando na LGPD, aproveitando a fala do prejuízo às pessoas, né, a LGPD é uma legislação criada em 2018 e que, assim, ainda caminha a passos lentos para a sua utilização. Inclusive, temos um marco muito interessante. Ontem, a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, aplicou a primeira multa para uma empresa privada por descumprimento à LGPD. Essa agência nacional ela serve justamente para fiscalizar a aplicação da LGPD, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, e, dentre essa atuação, de um processo iniciado em março do ano passado, acabou aplicando pela primeira vez essa multa. Quem sabe isso não é um precursor para que
tanto as empresas privadas como a administração pública, que também tem a obrigação de proteger os dados e cuidar com o tratamento desses dados, né, nas suas atividades, né, elas acabem ali criando critérios de implementação da LGPD dentro dos municípios, com a criação de relatórios, conformidades, de regulamentação local, códigos de ética e vários passos a passo para a gente conseguir implementar isso dentro do município, e dentro, seja na prefeitura, seja na Câmara de Vereadores. Afinal, todos esses entes, eles possuem informações pessoais, informações sensíveis das pessoas. E essas informações precisam ser protegidas. Seja no cadastro que você faz, quando você faz na Câmara, onde você coloca seu endereço, seja no seu prontuário ali no posto de saúde, né, onde fica disponível para a prefeitura. Essas informações podem ser tratadas? Pode, para a criação de políticas públicas. A LGPD autoriza. Né, mas eu tenho que tomar o devido cuidado, porque vai que há o vazamento dessas informações. Né? Vai que o sistema seja hackeado. Né? Vai que essas informações sejam utilizadas, por exemplo, junto com documentos, para pegar um empréstimo consignado, né, em nome do servidor, ou então para pedir um empréstimo em nome do cidadão, porque hoje em dia a gente sabe, né, estamos combatendo isso enquanto sociedade, com um comprovante de residência, um endereço, um documento e o nome da pessoa, você pega um empréstimo. Né? Hoje em dia, o digital está nos trazendo esse desafio. E a LGPD é essencial, não só para as empresas privadas, mas também para que os municípios, as prefeituras, as câmaras, né, elas consigam também proteger e tratar corretamente esses dados. E se a gente não começar a olhar isso sob o prisma do cuidado e na necessidade de se adequar a essa legislação, que já está vigente desde 2018, vai chegar o momento da cobrança. Né? Então, essa é a observação que eu faço. Bom, terminando esse bloco, levante por gentileza. Tu sabe do nosso símbolo aqui, né? Já está sabendo? Já aprendeu? Você, na verdade, você toda vez faz errado. Ele quase dá um tapa nele mesmo, assim. Ele faz assim, ó. Eu vou te ensinar hoje. A mão, isso, a mão vai mais para frente. Vamos lá, Cleison. Chama aqueles que lá não querem pagar por essas multas, não querem ter esses problemas, que não querem deixar para depois, a se capacitar aqui na Uni. Então, só venha!